Programa Turno AP. Execução dos serviços NR35, ISO 9001 e certificado da Associação Brasileira de Impermeabilização, IBE, além de diversos cursos de aperfeiçoamento e certificados da área que garantem um serviço de ponta e com garantia para nossos clientes. Queremos ajudar a fazer com que todos sintam orgulho, felicidade e segurança dentro de suas casas. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Classificação 10 anos. Começa agora mais um Turno AP, o seu programa favorito dos finais de semana, sempre às 10 horas. Pessoal, o programa de hoje está simplesmente incrível. Olha, na nossa cápsula jurídica, a doutora Denise Oliveira, ela vai trazer tudo sobre barulhos. Barulhos com vizinhos, barulhos no condomínio. Gente, na nossa cápsula financeira, a Kathleen Souto vai explicar pra gente tudo sobre a cota condominial. Já na nossa cápsula de manutenção, Daniel Aguilar vai trazer toda a parte de emergência. E na nossa cápsula de segurança, Paulo Cesaro trará para vocês tudo sobre redes sociais. Depois dessas cápsulas, a gente tem ali aquela entrevista que é a vida de síndico. E logo na sequência, sim, o quadro que todos esperam, aquele bate-papo maravilhoso. E hoje vai ser com a nossa advogada da casa, doutora Denise Oliveira. Olha, doutora Denise Oliveira trouxe pra gente hoje tudo sobre barulhos. E vamos lá, morar em condomínio não é apenas flores. Morar em condomínio é também abrir mão um pouquinho de sossego, um pouquinho de privacidade. Porque sabe aquele dia que você quer dormir um pouquinho até mais tarde? E aquele teu vizinho de cima tem uma criança pequena, a criança acordou no sábado para brincar? Então, a gente tem que relevar, a gente tem que entender. Olha, vamos ver o que a doutora Denise vai passar para a gente sobre essa convivência com barulhos. Barulho em condomínio. Barulho em condomínio é uma das principais causas de conflito entre os vizinhos, seja por som alto, festas fora de hora ou ainda obras em horários impróprios. A falta de respeito e o sossego pode transformar a convivência em um verdadeiro problema, mas é importante lembrar que não somente o barulho pode vir a ocasionar multas e advertências em condomínio. Ele pode também representar uma infração legal e também condominial. A Lei do Silêncio é um conjunto de normas que pode ser trazida tanto em uma lei orgânica municipal quanto estadual, estabelecendo regras para som e convivência entre vizinhos. Além disso, o Código Civil Brasileiro, especificadamente no artigo 1336, inciso 4º, determina que é dever do morador não prejudicar o sossego, a saúde e ainda a segurança dos demais. Ou seja, barulho em excesso pode sim gerar até uma ação judicial. Dependendo do caso, outro ponto essencial é o regimento interno do condomínio. É nele que geralmente estão definidos os horários para o silêncio, que costuma ir das 22 horas até as 8 horas da manhã. Mas sim, pode variar de condomínio para condomínio. Instrumentos musicais, equipamentos da academia, obra dentro dos apartamentos e até mesmo o uso das áreas comuns podem ter limitações de horário. Se o barulho estiver passando dos limites, é sempre conveniente que se registre uma notificação ou uma reclamação para que a administração possa tomar providências, de preferência com provas, como áudios, vídeos ou relato de outros vizinhos. Com base nisso, o síndico poderá atuar. Vale lembrar que a Lei de Contravenção Penal, o artigo 42, prevê pena para quem perturba sossego com gritaria, algazarra e até mesmo som abusivo. É verdade que viver em condomínio exige uma certa empatia e bom senso e respeito mútuo. Cada um tem que fazer a sua parte. E se a situação fugir do controle, sempre procure um advogado condominialista para te ajudar.
Bom, Kathleen Souto vai trazer para a gente hoje, na nossa cápsula financeira, tudo sobre a cota condominial. Mas o que é essa tal de cota condominial? Vocês lembram que todo mês a gente recebe aquela continha, aquele boleto para pagar do condomínio, né? Pois é, isso que é a famosa cota condominial. É a conta que a gente tem que pagar. Ela vai explicar para a gente por que tem que pagar, da onde que vem isso, por que tem isso, né? Vamos tentar escutar aí e entender o porquê que a gente tem que pagar e o porquê é tão importante não deixar de pagar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Cápsula Financeira e eu sou Kathleen Souto. Vem comigo para falarmos sobre finanças din-din nos condomínios. Quando pensamos em nos mudar, escolher uma casa, um apartamento, a primeira coisa que nos ocorre é: cabe no meu bolso? Cabe no meu financeiro? E você sabe como é que é calculado ou como é que se chega ao valor de uma taxa condominial? A taxa condominial nada mais é que um rateio de despesas. Mas rateio, Kathleen? O que é um rateio? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, na casa da gente. Moro eu, meu marido, meus filhos já adultos, e aqui a gente tem uma despesa. Com o quê? Com energia, com aluguel, com a feira do mês. E quando cada um participa com esse valor, é como se nós tivéssemos uma taxa em casa, uma divisão dessas despesas para que mensalmente todo aquele valor seja pago. No condomínio é a mesma coisa. No condomínio, o rateio é de todas as despesas que ocorrem mensalmente. Por exemplo, funcionários, energia elétrica, água, produtos de limpeza, manutenção do elevador e algumas coisas que você nem imagina, como por exemplo o seguro obrigatório. Vou fazer uma pausa aqui. Você sabia que o seguro condominial é obrigatório? Ele é obrigatório e mais, ele garante que se tiver qualquer intercorrência ali, por exemplo, bate aí na madeira, um sinistro no seu condomínio, aquela seguradora vai pagar o valor do seu imóvel. Ufa, estamos falando sobre o dinheiro e ali você tem a garantia de que o seu imóvel não vai ser prejudicado. Aliás, né, o seu investimento não vai por água abaixo. Com a soma de todas essas despesas que eu falei agora, funcionário, seguro, limpeza, energia, enfim, tudo que envolve aí essa manutenção mensal, que é da mesma forma aí na sua casa, cada um dos apartamentos ou das casas pagam a sua parte, assim como no exemplo que eu te dei, na sua casa, que paga você, seu marido, seu filho e sua filha. No condomínio é a mesma coisa. Você e todos os seus vizinhos contribuem com aquela parcela ali, que é chamada de taxa condominial, para que mensalmente todas as obrigações sejam cumpridas, sejam respeitadas e sejam adimplidas. Kathleen, como é que funciona esse rateio? Eu pago a mesma coisa que o meu vizinho? Depende. O que está incluso nessa cobrança? Pode ter um consumo de água que não seja pela concessionária e seja feito pelo condomínio. Pode ser o consumo de gás que não seja feito pelo fornecedor e seja feito pelo condomínio. Pode acontecer reservas, multas, ou enfim, algum serviço que o condomínio disponibilize. Mas esse rateio mesmo, é igual? Tirando, Kathleen, esse consumo que você me falou. Como é que é feito o rateio? Duas formas. Nós podemos ter de forma igualitária. Como é igualitária, Kathleen? Todas as unidades pagam o mesmo rateio. Então, por exemplo, eu tenho R$100 dividido por 10 unidades, logo cada unidade vai pagar R$10. Agora eu tenho o rateio sobre fração ideal. Meu Deus do céu! O que é fração ideal? Nunca ouvi na minha vida. Fração ideal é quando cada apartamento tem uma medida diferente. Um tem o tamanho de 50 metros quadrados, um tem o tamanho de 100 metros quadrados.
e cada apartamento vai pagar pelo seu tamanho. Meu Deus, Kathleen, agora sim deu um nó na minha cabeça. Como isso é feito? Muito simples, você vai pegar esses R$100 que eu falei agora, você não vai dividir por 10 unidades, você vai dividir pelo metro quadrado. Então no condomínio quantos metros quadrados a gente tem? Sei lá, 150. Então é o 100 dividido por 150. E aí você vai multiplicar pelo tamanho de cada apartamento. O apartamento que tiver 50 vai pagar menos, o apartamento que tiver 100 vai pagar mais. E assim a gente vai encontrar o rateio por fração ideal, ou seja, a sua fração que corresponde ao seu apartamento naquele condomínio. Agora que você já sabe o que é uma taxa condominial e como a gente chega nesse valor, antes de escolher o seu apartamento ou a sua casa e fazer a sua mudança, não deixe de perguntar para a administração do condomínio qual é o valor e qual é a forma do rateio. Isso vai fazer total diferença no seu orçamento. Uma ação simples dessa vai economizar dinheiro no seu bolso. Esta foi a nossa cápsula financeira de hoje e eu te espero no próximo domingo aqui no Tô no AP na TVS. Até lá! O Daniel Aguilar vai trazer para a gente agora, na cápsula de manutenção, tudo sobre emergências. Gente, condomínio é um monte de famílias morando juntas. Então, a gente tem sim sempre que estar precavido, sempre tomando cuidado. A gente tem que ter aí todos os processos, tudo bem certinho, para que no caso de qualquer emergência, tudo seja resolvido da maneira mais rápida, mais fácil e da maneira mais tranquila. Vamos ver o que ele vai passar para nós? Olá, síndicos e síndicas! Sejam muito bem-vindos novamente à nossa cápsula de manutenção. Eu sou Daniel Aguilar, síndico profissional, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que tira o sono de muitos dos nossos colegas síndicos profissionais Brasil afora. Como lidar com emergências e imprevistos nos condomínios. Estar preparado já é metade da batalha vencida. E aí, vamos falar mais especificamente sobre como agir em casos de vazamentos, quedas de energia e até incêndios. Pois é, ninguém quer que aconteça, mas vazamentos, quedas de energia e até incêndios, às vezes, infelizmente, são realidades que podem surgir em qualquer condomínio, em qualquer contexto, a qualquer tempo. O primeiro passo é manter a calma e ter um plano de contingências, um plano de ação pré-definido, para que todos saibam o que fazer, quando fazer e como fazer. Para vazamentos, especialmente os de grande porte, é essencial identificar a origem e, se possível, fechar o registro de água geral do prédio ou da coluna afetada. Sempre tenha à mão o contato de um encanador de confiança que atenda 24 horas às emergências quando você precisa. Oriente seus moradores a reportarem imediatamente qualquer sinal de vazamento, até a menor bolha na parede. Isso pode poupar muito tempo e dinheiro. Em casos de queda de energia, verifique se o problema está apenas no seu condomínio ou se afeta a sua região. Se for local, o problema pode estar num disjuntor geral ou em alguma instalação interna. Tenha sempre o contato da concessionária de energia à mão e também de um eletricista que possa te atender nas emergências. É fundamental ter um gerador para áreas comuns, como por exemplo elevadores e portões. Pelo menos um plano B para a maioria dos moradores. Para incêndios, a prioridade é a segurança das pessoas. Acione o alarme de incêndio caso o seu condomínio tenha, oriente a evacuação do prédio pelas escadas de emergência e ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros. Certifique-se que as rotas de fuga estejam sempre desobstruídas, que as portas corta-fogo estão sempre funcionando, que os equipamentos de combate a incêndio, como por exemplo os extintores e os hidrantes, estejam sempre em dia e com a manutenção preventiva realizada. Faça treinamentos periódicos junto com seus condôminos, com a equipe do condomínio e, se possível,
com as famílias dos condôminos. Às vezes, um morador naquele andar que saiba, que tenha feito aquele treinamento, pode salvar todas as pessoas daquele andar. Por isso é essencial, pelo menos um morador por andar. Ter uma lista de contatos de emergência sempre atualizada e visível na portaria para a zeladoria é vital. Essa lista pode incluir Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU, por exemplo, concessionária de energia, empresa de elevadores, encanador 24 horas, eletricista 24 horas, até chaveiro. E, é claro, o contato do próprio síndico. Essa lista deve estar disponível na portaria, nos elevadores, em alguns casos, e até, se possível, em algumas áreas comuns, dependendo da política adotada pelo síndico para a contenção de emergências. Comunicação eficaz é a melhor ferramenta. Em situações de crise, a comunicação é a maior ferramenta que você tem. Mantenha os moradores sempre informados sobre o que está acontecendo e as medidas que estão sendo tomadas, assim como o tempo estimado para a resolução do problema. Em situações de crise, a comunicação é a sua maior aliada, é a sua maior ferramenta. Mantenha os moradores informados sobre o que está acontecendo, sobre as medidas que estão sendo tomadas e o tempo estimado para a resolução desse problema. Use canais de comunicação do condomínio à vontade, avisos no elevador, grupos de WhatsApp, e-mail, eventualmente até os interfones. A transparência acalma os ânimos e evita a propagação de boatos e também de alarmismo. Lidar com emergências é desafiador, mas com planejamento e organização sempre é possível minimizar os impactos. Lembre-se, a segurança e o bem-estar dos moradores são a maior prioridade. Rede social, eu também me perguntei o que isso tem a ver, né, com o nosso condomínio. Pois é, Paulo Cesário, nosso especialista em segurança, na nossa cápsula de hoje, vai explicar. Olha, o que eu já tenho mais ou menos de noção que eu vou passar para vocês é, com a nossa vida digital tão atribulada, todo mundo postando tudo, alguma pessoa aí com uma má intenção já vai olhar, já tem a tua rotina, ela já sabe que academia você treina, que restaurante você frequenta. E aí, se você ainda posta onde mora, a tua família, ele consegue saber exatamente quem você é, e aí a gente começa a ter aí um problema de segurança muito sério, não só para você, para sua família, mas para um condomínio inteiro. Vamos escutar o que ele vai passar para nós. Bom dia a todos! Hoje voltamos aqui na nossa cápsula de segurança. Eu sou o Paulo Cesário, sou especialista em segurança, estou há 15 anos no mercado condominial e quero trazer para vocês aqui mais algumas dicas para cada dia mais ter mais segurança no seu condomínio. Essas dicas são para você, síndico, e para você, morador, também. Vamos lá! Hoje eu quero falar sobre redes sociais. Eu acredito aqui que, se não for 100%, acho que 99% das pessoas que estão assistindo aqui possuem redes sociais. E dessas 99, sei lá, 95% posta sempre alguma coisa. Bom, isso é legal? Tem muita gente que gosta. É bacana quando você vai num lugar novo, mostrar ali para os seus amigos, né, registrar aquilo, fazer aquilo, né, aparecer, né, para as pessoas. Aí você tem um comentário de um colega, de um amigo, às vezes até aquele amigo que faz tempo que você não via, aí aparece lá no seu Instagram, por exemplo, que é uma das redes mais acessadas, eu acho que pela maioria aqui, e entra em contato contigo, revê amizades. Então é sim muito legal, mas também esconde problemas. E falando de segurança de condomínio, existem casos, inclusive aconteceu com um influencer famoso, não sei se cabe a gente falar o nome dele aqui, mas esse é o de menos. O caso que aconteceu foi o seguinte: esse influencer morava numa cobertura, né, num apartamento de luxo, e ele sempre postando, né, fotos, mostrando onde ele estava, o que ele ia fazer.
Até que um dia o casal, né, começou a postar onde eles iam, onde eles estavam, um estaria em cirurgia, o outro estaria viajando. E aí os bandidos ficaram, né, e aí tivemos os bandidos que ficaram investigando isso nas redes sociais, ficaram seguindo isso, né, seguindo o que eles estavam fazendo. E eles simplesmente, com essas informações, e aí simplesmente com essas informações que eles tiveram dos moradores, que postavam ali nas redes sociais, né, muita informação, eles descobriram mais algumas informações que ele precisava do prédio em que eles moravam, e depois disso fizeram um plano e entraram no condomínio e roubaram esse apartamento, né? Eles furtaram, daí no caso, esse apartamento. Quando a polícia conseguiu encontrar esses bandidos, perguntaram como que eles tinham conseguido, eles falaram que todas as informações eles conseguiram nas redes sociais. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Teve um outro caso também de um gerente de uma loja de grife, né, uma loja de alto padrão, que ele era sabido que ele tinha muitas coisas de valor de moda na casa dele. E aí, o que aconteceu? Também ele informou nas redes sociais o que ele estava fazendo, quando ele estava fazendo, onde ele estava fazendo, né, o que ele ia fazer, que dia ele ia sair, ele ia participar de um evento. Os bandidos, então, fizeram um plano, conheceram um pouco mais o condomínio dele, provavelmente, né, a parte de segurança do condomínio dele também precisa de melhorias, precisa melhorar os procedimentos, talvez melhorar o sistema de controle de acesso, sistema de câmeras e o treinamento dos porteiros também. E eles conseguiram entrar e furtar esse apartamento. Como já falei em outras cápsulas de segurança, os bandidos, eles não querem algo difícil. Na primeira cápsula, que eu falei sobre deixar a porta fechada, eu já falei isso. Eles não querem uma coisa difícil, eles querem fácil, eles querem chegar lá na sua residência, abrir a porta, entrar, furtar e ir embora. Eles não querem pegar uma casa com pessoas dentro. Tanto que a gente já ouviu muitas histórias que de repente entrou uma pessoa dentro do apartamento da pessoa ali, né? Entrou uma pessoa dentro do apartamento do morador, o morador estava na hora, e aí o cara deu uma desculpa qualquer, que ele se confundiu, né, que estava visitando um amigo dele no apartamento de cima, qualquer coisa desse tipo, e ele ou errou de torre também, isso acontece, e aí ele dá uma desculpa e vai embora. Então, gente, toma muito cuidado, não fica postando toda hora nas redes sociais o que você está fazendo. Se for postar alguma coisa, de preferência, não faça isso só quando você está fora, né? Espere um pouco para quando você estiver voltando, postar que você foi nesse evento, que você fez, né, alguma viagem, alguma coisa. Eu sei que é difícil, eu estou pedindo algo talvez até impossível nos dias de hoje, né? Porque as pessoas querem postar o momento que elas estão lá. É aquele momento que conta, porque está todo mundo postando sobre aquele evento que ele foi, que você está vivendo aquilo, vivenciando. Postar isso depois talvez não vai ter o mesmo sentido, eu entendo. Mas evite. Evite dar pistas para bandidos para que a sua casa não seja furtada. Bom, para mais dicas de condomínios, se você quiser, é só me seguir lá no Instagram. Precisar de tirar uma dúvida, alguma coisa, entre em contato comigo lá pelo Instagram, é o @paulocesaro.condomínios. Eu estou lá para te ajudar. Muito obrigado e até semana que vem. Pessoal, chegamos finalmente no Vida de Síndico. Pois é, vamos entrevistar um dos síndicos profissionais que atua e trabalha aí no nosso Brasilzão, esse Brasil tão grande, com tanta diversidade, com tantas culturas, com tantas gírias, tão diferente. Mas será que as normas dos condomínios mudam tanto de um estado para outro? De uma cidade para outra? Porque, gente, no final, quando a gente fala de condomínio,
A gente está falando de pessoas. Vamos lá ver essa entrevista. Fala pessoal, estamos de volta com mais uma Vida do Síndico e dessa vez eu trouxe um síndico direto de Minas Gerais. Você poderia se apresentar para o pessoal, falar quanto tempo você atua no segmento? Boa tarde, eu sou Evaldo Valadares, eu estou nesse segmento desde 2016, atuando como síndico profissional desde 2016. Em Belo Horizonte nós hoje temos uma empresa que chama Sinergia, Síndicos Profissionais. Evaldo, você poderia nos falar como que você chegou na carreira de síndico? Eu posso. Comecei como morador de prédio. O primeiro prédio que eu morava, quando eu mudei da casa dos meus pais, aliás, antes disso, como todo mineiro, eu cresci na minha geração, era virtude você poder falar que você não participava de nada relacionado ao mundo condominial. Então, quanto menos você fosse a uma assembleia, quanto menos você soubesse quem era o síndico, mais virtuoso e honrado e nobre você era. Eu cresci e essa foi a minha formação. E aí eu fui morar no meu primeiro apartamento, onde eu estava pagando meu bolso. Era um prédio de solteiros, e aí tinha uma tiazinha lá, que era a síndica, e aí todo mês chegava lá uma taxa extra, iluminação de Natal, em junho, comemoração da festa junina, em dezembro, e só a taxa extra era literalmente a dona Álvaro lá daquele programa que tinha na televisão lá, que eu esqueci o nome. E aquilo me chamou a atenção, e a minha formação é Direito, eu trabalhava nessa época com hotelaria, aquilo me chamou muita atenção, eu falei assim, gente, deixa eu olhar o que é isso. Eu não sabia, eu não lembrava que tinha um capítulo específico no Código Civil sobre condomínio. E comecei aí participar nas assembleias e criei uma liderança lá, era o Clube da Piscina. Eu ia nas assembleias para poder enfrentar. E tinha algo de irregular com essa taxa que eles estavam cobrando? Totalmente. Então, assim, hoje eu agradeço, porque eu acho que tudo que eu sei que não pode fazer, eu aprendi muito mais com ela do que qualquer outra experiência que eu tive depois disso. E isso foi o que despertou o meu olhar. Logo em seguida, por curiosidade, eu tive que mudar por questões, né? E fui para um outro prédio, fui participar da assembleia, porque aí eu já aprendi que eu pertencia a uma comunidade. E nessa assembleia lá perguntaram, você quer ser o síndico? Eu levantei e falei, quero, vou topar. Mas foi mais por conta da remuneração que você quis atuar como síndico ou foi mais por conta que você quis aceitar esse desafio, a responsabilidade? Você não queria Pelo desafio, e nesse caso lá, eu acho que eu tinha coisas a fazer porque era o meu patrimônio, que eu queria que valorizasse. Você queria valorizar o seu próprio patrimônio. E eu fui síndico não remunerado desse prédio durante uns 8 anos. Então foi mais pensando no seu patrimônio, pensando em não ter exatamente. dor de cabeça que você estava tendo. E aí, esse trabalho que eu fiz nesse primeiro condomínio, que já com um olhar um pouco diferente, aí fui procurar cursos e entender melhor sobre a questão. Isso coincide com a época que nasceu a sindicatura profissional. No Brasil, talvez São Paulo, sempre um pouco à frente, mas isso lá em Belo Horizonte. Comecei a participar de curso e daí foi ampliando o meu interesse por essa área. O meu trabalho foi reconhecido entre os moradores e ali teve um boca a boca, saiu para o prédio vizinho, fui convidado para ser síndico do prédio vizinho. Hoje eu atuo numa região de Belo Horizonte, que é a região do Centro-Sul. Eu tenho, até hoje, no mesmo quarteirão, nós temos hoje a empresa, né? Nós temos mais ou menos uns 8 condomínios. Isso é tudo com origem nessa história aí de quase 10 anos atrás. Perfeito. Para quem está assistindo o programa, qual você diria que é os principais desafios de um síndico? Hoje em dia, principalmente, é entender que a gente trabalha com ser humano. Não é com parede, não é com cano, não é com garagem. Eu estou cuidando de pessoas e prestando serviço para outras, fazendo a gestão da prestação de serviço para as pessoas. Esse eu acho que é o maior desafio. Se você não tiver esse entendimento, você não vai a lugar nenhum. E quando foi, dentro da sua vida, que você teve o gatilho ali inicial de falar, olha, é isso que eu quero mesmo para a minha vida, eu quero só trabalhar com condomínios, eu quero só ser síndico? De uma forma bem pessoal, eu acho que quando eu fui reconhecido pelo meu trabalho, que de certa forma era espontâneo, eu não estava fazendo isso para
para ganhar reconhecimento. E eu entendi que, de certa forma, tinha até uma vocação, porque eu acho que ser síndico hoje é assim, é vocação. Quem experimenta, quem pratica, quem vivencia, vai lá para o front da sindicatura, se você não tiver escolhido isso para a sua vida, pode desistir porque não é o seu negócio. Eu acho que é por aí. Por último, queria que você falasse para o pessoal de casa a diferença principal que tem um condomínio que tem um síndico profissional e um síndico que nem é preparado, um síndico que foi colocado ali, vamos dizer, na fogueira. Qual que você diria que seria o impacto principal de um síndico competente para um não competente, vamos assim dizer? Eu acho que a principal diferença é a garantia daquele proprietário ou daquele... não tem outro nome para dizer, do proprietário de uma unidade, ele saber que o investimento que ele fez, o imóvel que ele tem, que muitas vezes foi suado, né, ou não, ele é um investidor, ele está sendo olhado de uma maneira com técnica, com estudo, com embasamento e para garantir a valorização desse patrimônio e não a depreciação, que infelizmente é o que a gente mais encontra por aí. Para finalizar, Evaldo, quem quiser te contactar para tirar dúvidas, por onde ele pode entrar em contato? Hoje a gente tem uma empresa de sindicatura em Belo Horizonte, sou eu mais 3 sócios, e o melhor modo mais fácil de ter contato com a gente é através do e-mail, administrativa@sinergiagroup.com.br. Perfeito. Pessoal, de volta aos estúdios. Pessoal, e agora a gente vai chamar aquele intervalo rapidinho. Segura aí, não levanta não. Onde você acha que vai? Calma, calma, calma. Gente, é 1 minutinho. É o tempo só de você pegar aí o refil do teu Guaraná. E olha, o bate-papo de hoje com a doutora Denise Oliveira, sim, a nossa doutora Denise Oliveira, a doutora Denise Oliveira aqui do nosso Tô no AP. Gente, hoje ela vai falar exatamente sobre o carregamento de carro elétrico. Sabe toda essa polêmica? Pode carregar, não pode carregar no condomínio? Será que pega fogo? Será que pode carregar? E aí? O que vocês estão sabendo? Vamos ver o que ela vai contar pra gente das novidades de toda a legislação que está saindo por aí. Execução dos serviços, NR35, ISO 9001 e certificado da Associação Brasileira de Impermeabilização, IB, além de diversos cursos de aperfeiçoamento e certificados da área que garantem um serviço de ponta e com garantia para nossos clientes. Queremos ajudar a fazer com que todos sintam orgulho, felicidade e segurança dentro de suas casas. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Pessoal, estamos de volta do nosso intervalo, sim. E eu falei para vocês que era rapidinho, não foi? Pois é, e agora é aquele momento que a gente sempre espera, o momento do nosso bate-papo, gente. E o bate-papo de hoje não é com nada mais, nada menos do que a pessoa que a gente adora. Sim, doutora Denise, a nossa advogada, sim, a advogada aqui na nossa cápsula jurídica. E olha, só lembrando vocês, tá? Mais de 400 assembleias. Trabalha o escritório dela em mais de 6 estados. Gente, essa mulher, essa advogada é algo inacreditável. Doutora Denise, muito, muito obrigado de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Renato. Como eu sou de casa, eu vou convidar você já também para se aprofundar um pouquinho no tema que eu trouxe hoje. E hoje vai ser sobre o quê? O tema do momento: carros elétricos em condomínio. Ou melhor, os abastecedores de carros elétricos em condomínio. Isso é um tema que é problema, hein? O que eu tenho escutado, pode ou não pode, quero ou não quero. Vamos lá, começa a contar pra gente. Começa pelo nome. Tem gente que chama de abastecedor, tem gente que chama de abastecedores, tem gente que fala que é central de instalação, de abastecimento de carro elétrico, um nome enorme, tudo a mesma coisa. Bom, até dia 25 de agosto não tínhamos muito para falar sobre esse assunto, mas do dia 25 para cá nós temos um assunto fresco. Graças à comissão de comandantes dos bombeiros militares nacional, nós temos agora uma diretriz, Renato, sobre isso. O que quer dizer uma diretriz? Porque assim, eu entendo que é lei. Lei eu cumpro. Uhum. E diretriz? Diretriz é uma lei, não deixa de ser uma lei, porém ela não tem uma
punição descrita. Ela é uma espécie de recomendação, regras, assim como a NBR e as normativas gerais. Ou seja, os juízes vão utilizar isso para poder punir quando for necessário, quando tiver algum problema. Com certeza. Muito provavelmente a punição ela vai acontecer e vai pegar muito síndico de calça curta por aí. Não só síndico, mas os prédios. Eu escutei cada coisa do pessoal fazendo puxadinho, sabe, jogando da própria tomada do quarto uma extensão para baixo. É quase um gato de eletricidade, mas olha, essa normativa, aliás, essa diretriz, ela já tem data para entrar em vigor. E cada estado é que vai determinar o prazo das adequações. Essa diretriz foi feita pelo bombeiro para auxiliar os condomínios e, aliás, até mesmo as construtoras. Hoje a gente pode falar, inclusive, para as construtoras. Por quê? Essa diretriz tem 3 categorias. As edificações que ainda estão na planta, como elas devem fazer as instalações, as edificações já existentes e também os possíveis abastecedores instalados na área externa, isso é, vagas sem cobertura. Então, são 3 categorias diferentes que os bombeiros trouxeram sobre carros elétricos, ou melhor, Não faltou estação de nenhuma, tratamento. não faltou nada. A gente tem o prédio novo, o prédio antigo e quando for do lado externo. Exatamente. Vamos começar. Qual é o mais fácil de realizar? O mais fácil de realizar, sem dúvida, é aquele que ainda está em projeto. Então, basicamente, ou melhor, a construtora que está entregando um empreendimento tem como regularizar e já entregar 100%. E o que ela tem que fazer? Vamos lá. Então, a parte da construtora, basicamente, é fazer com que o projeto de sistema de abastecimento de veículo elétrico, tem gente que chama de SAVE. É muito grande esse nome. É um nome muito grande, então tem um apelidinho carinhoso que o pessoal colocou como SAVE ou SAVE, né? Tá. Que é Sistema de Abastecimento de Veículo Elétrico. Memorizou? Pois é, vamos lá. É necessário que o condomínio, ou melhor, o empreendimento sendo construído, ou até mesmo o condomínio que já está construído, faça esse SAVE, apresente isso através de um engenheiro, né? Pode apresentar isso diretamente na concessionária de energia, ou então apenas guardar para uma eventual vistoria do bombeiro. Por quê? E agora vem a bomba. Se você não estiver adequado, você construtora, projeto, ou você síndico de prédio, você não consegue fazer aquele documento famoso que todo síndico precisa para ter seguro no prédio. Não me fala que é o AVCB. É o AVCB. O AVCB não sai mais se você tiver um abastecedor, ou melhor, uma central de abastecimento de carro elétrico sem essas regularizações da diretriz. Nossa. Então, eu tenho que fazer um projeto, que é uma central de abastecimento de carros elétricos, e eu tenho que levar isso para a empresa que fornece energia. Basicamente isso, se no caso da construtora, né? A construtora. Isso. E para o bombeiro ela não leva? O bombeiro ela tem que levar também. Só que isso quem vai dizer melhor são as próprias federações. Então, cada estado vai colocar sua regrinha própria e também já vai colocar sua regrinha ali de prazo de adequação para aqueles que já fizeram essa puxada de tomada, né? E essas centrais aí meio que com a famosa gambiarra, né? Vamos dizer assim. Renato, da onde surgiu a necessidade de se fazer essa diretriz? Os bombeiros colocam para nós, na própria diretriz, que leva 21 páginas, lá no cabeçalho, que uma das motivações foi tornar a área do empreendimento, ou na área do condomínio, estacionamento, uma área mais segura. Não sei se você já reparou, muitas vezes acima das nossas cabeças no estacionamento, acima dos carros, temos apenas os canos de hidráulico e, enfim, não temos muitas áreas de escape, de segurança, não temos muitos chuveiros elétricos, os famosos sprinkler, né? Então essa diretriz também veio para trazer mais preservação de segurança para essa área que muitas vezes acabava sendo negligenciada. É um dos motivos expostos pelo bombeiro, inclusive. Caramba, e eu penso assim, a gente tem prédios, tem condomínios que são 3 andares, até 4 andares. Então você imagina, lá no último, a gente não tem para onde fugir, né? Se tem algum problema... Exatamente, exatamente. Uma outra questão interessante, sabe qual lei trouxe para essa diretriz uma certa inspiração, vamos dizer assim? Não. Uma lei que foi promulgada, inclusive, por conta de um incêndio que vitimou pessoas. Ficou conhecida como Lei Kiss.
da boate. Ah. Que é uma lei que previne incêndios onde há pessoas. Então, você veja o tamanho da situação que nós estamos falando. A importância desse assunto não A é uma coisa para ser levada de leve, não. Com certeza. Uma das premissas básicas, inclusive, que os bombeiros estabeleceram é que, além da preservação e a segurança, também há a necessidade de combate em caso de incêndio que acontece nesses locais. Então, os bombeiros se preveniram e colocaram até mesmo para o trabalho deles ser mais facilitado numa eventual situação como de incêndio, né? Nesses condomínios que eles estão sendo construídos, o que a construtora tem que colocar, então? Tem algo que ela precisa fazer de diferente? O que ela vai fazer a mais? Certo, Renato. Além de ter em mãos o projeto SAVE, né, nós temos também as regras básicas o principal. Se vai ter aqui instalado um abastecedor, eu tenho que ter ao lado um disjuntor manual de desligamento. É uma das formas de combate e preservação. Também tenho que ter uma nova área de demarcação. Essa área de demarcação é demonstrando que ali tem um abastecedor. E logo na sequência, como eu desligo ele. Instruções de como desligar e interromper a eletricidade naquele momento. Essa área que tem que demarcar é uma área grande, pequena? Não, ela não é uma área específica, né, de metragem, porém a metragem que os bombeiros se preocuparam a colocar é de pelo menos 5 metros de distância da saída predial. Então, veja bem, inclusive ele destaca, e isso a gente está falando que não é só para os empreendimentos que ainda estão em planta, isso também já é para as edificações, que são os nossos síndicos aí, que se preocupam cada dia mais com a segurança dos prédios. Então, as regras específicas, elas valem para as duas situações. Ou seja, eu não posso colocar uma estação de carregamento ela tem que estar a mais de 5 metros de distância da saída? Pelo menos 5 metros. Eu não posso fazer uma vaga com abastecimento a 25 metros da saída. Isso eu não posso. Ela tem que estar no máximo a 5 metros. Ela tem que estar mais perto da saída. Exatamente. Exatamente. Então, aquela velha história de, nossa, queremos fazer abastecedores elétricos, ou melhor, centrais de abastecimento de carros elétricos em todas as vagas do prédio. É uma situação que não cabe de acordo com a diretriz. Mas, doutora Denise, só para ver se eu entendi. Vamos supor que a gente tem a nossa saída aqui, tá? Sim. Se eu pegar um raio de 5 metros, eu tenho um número bem limitado de vagas. Ou seja, eu não vou poder ter mais do que, sei lá, 5 vagas. Exatamente. Exatamente. É isso aí. A diretriz veio para regulamentar isso. Porque nós tínhamos uma situação que estava sendo criada que era para facilitar mesmo o dia a dia de cada um, né, dos moradores dos condomínios, mas que ninguém estava vendo, muitas vezes, o risco que isso poderia causar. Por quê? Lembra que a preocupação dos bombeiros é preservação, segurança e combate. Como que eu vou combater um incêndio que é lá no final, atrás de um monte de carro? Isso é dificultoso. Entendi. Tem que ter o Sprinter, tem que ter... O que tem que ter agora nessa vaga? E o tamanho é normal? Boas perguntas, Renato. Isso é muito curioso. Então, a gente está falando agora especificadamente também sobre as edificações já existentes. Esse recado é para os síndicos. As novas não têm que fazer o mesmo? As novas têm que fazer o mesmo. Só que elas fazem no projeto. Tá mais fácil. Mas e os síndicos, né? Vão fazer o quê? Dá para sugerir para os síndicos derrubarem o prédio e fazer de novo? Não. Bem melhor se fosse feito assim, né? Mas hoje, como que ficou então? Além da vaga estar pelo menos 5 metros ali para a saída, seja essa saída área de emergência, área externa ou até mesmo outras entradas da garagem, seja saída para área comum, área para rua, tanto faz. Tá? Não conta se for de um subsolo para outro, não, né? Não conta, porque daí eu não tenho como sair, né? Então, veja bem. Só quis deixar bem claro para aquele pessoal que está aí espertinho, não vale a rampa, tá? Exato. Podemos ter outros desdobramentos? Podemos, porque eu já recebi uma pergunta que eu também não sei responder, porque a situação é muito nova, né? Esse assunto é muito novo. E o elevador? O elevador é uma saída ou não é? Posso te dar a minha opinião? Por favor. A primeira placa, tem 2 placas ao lado de todo elevador. Primeiro, verifique se ele está ali antes de entrar. E a segunda, que eu acho mais importante, em caso de incêndio, não utilize o elevador. Logo, se pegar fogo no carregador ou no carro, eu não vou poder usar o elevador.
Portanto, eu, Renato, não o considero como uma saída, nem uma rota de fuga. Mas seguindo esse meu raciocínio, que pode ser totalmente diferente pelo legislador. Eu compartilho 100% da tua opinião. Mas, enfim, assim como boa norma, boa diretriz, temos essa situação ainda para verificar, né? Tá faltando saber do elevador, tá faltando a descrição do subsolo 1, 2, 3, 4, tá faltando. Então, assim, basicamente ainda temos coisas a saber, temos situações a verificar específicas. Quem que vai trazer a resposta para nós? Os juízes, os julgados, né? Situações adversas que virem a acontecer. Mas, assim, eles não vão esperar o prédio pegar fogo para tomar essas decisões. Quem vai instigar, quem vai pedir que a justiça dê isso, essas decisões, essas diretrizes, sem que nada tenha ocorrido? Porque o judiciário só atua quando provocado. Quando provocado, certo. Muitas vezes, Renato, não se espera, né, a situação complicada acontecer. A própria averbação, vamos dizer assim, né, a própria homologação do projeto dentro do bombeiro é que vai dizer para nós essas possíveis interpretações futuras. Então, se eu chegar com o projeto lá, subsolo 5, última vaga, número 99, pode ser que o bombeiro já escreva ali para nós, recomenda-se que outra vaga seja escolhida. E ele mesmo vai responder. E esse recomenda-se é tipo, recomendo isso, mas tem a OVCB, né? Recomendo, senão seu AVCB não vai ser entregue, né? Paciência. Então, assim, a hora de pegar o papel e a caneta para anotar é agora. É agora. É agora. Pessoal, vai lá, a gente vai contar até 5, que é o tempo de você levantar, tira o balde de pipoca, põe o Guaraná do lado, pega o bloquinho e vamos anotar. E você falou 5 e esse é o número. Por quê? Se eu tenho mais de um carregador, ou melhor, uma estação de carregamento, eu preciso que ela guarde 5 metros de distância uma da outra, certo? Mas tem garagem que não tem esse tamanho todo. Como eu contabilizo, o bombeiro deixou bem claro para nós, é da delimitação da vaga. Então, 5 metros, não tem choro nem vela, não é do carro, é da delimitação, o risco. Então, a gente tem o risco aqui, aí eu pego o risco do lado e soma 5 metros para lá e 5 metros para lá. Exatamente. Então, 5 metros mais 5 já deu 10. Exatamente. Mais uns 2 da vaga, são 12 metros. Exatamente. Entre as estações. É isso aí. Lembrando que ela tem que estar 5 da saída. Exatamente. Nossa. Então, eu tenho que ter 5 metros aqui, 5 metros ali. Lembrando, tem que ter o espaço para o disjuntor manual para ser desligado numa eventual situação de emergência e ainda a instrução do combate ao incêndio, que numa eventual situação emergencial fica claro que os bombeiros irão atuar com presteza e dedicação. Então, toda a regra deve ser seguida da diretriz, senão nosso AVCB vai ser prejudicado. Uma dúvida para quem ainda não entendeu. Quando eu não tenho o AVCB, o que acontece? Eu acho que dá pra gente fazer o seguinte também, Renato. Tem, às vezes, aquela pessoa que ainda não sabe o que é o AVCB. Sim. Né? O que é o AVCB, pessoal? Tem muita gente que popularizou e chama de o alvará do condomínio. É quase isso. O alvará do condomínio, o AVCB, ele é um laudo de vistoria dos bombeiros, aonde o bombeiro, ao visitar o condomínio, o empreendimento, ele dedica-se a fazer instruções. Então, vou citar um exemplo. Aqueles edifícios comerciais que tem aquelas catracas na entrada, se por um acaso aquelas catracas não estiverem com as regulamentações entendidas, o AVCB também não é entregue para o síndico. Então, vejam bem, muitas vezes até é necessário que se faça a demolição do projeto original. Por exemplo, as catracas são desmanchadas e são realocadas de acordo com a instrução do bombeiro, porque senão esse documento, esse alvará, não sai, não é entregue para o síndico. E quem não tem esse documento, o que acontece? Nada tá de boa? Por que eu preciso ter? Sim. Assim mesmo como o alvará que a gente estava falando, basicamente você não pode funcionar. O bombeiro, ele vai colocar para você um prazo de regularização. Caso contrário, você não faça o prazo de regularização ou então não responda aos bombeiros no prazo com um cronograma de regularização, você pode vir a ser autuado e multado. A multa, vamos dizer assim, diga-se de passagem, ela pode, claro, cabe recurso e tudo mais, mas você pode vir a sofrer uma sanção maior, que é o caso de uma espécie de fechamento. Você não pode deixar com que as pessoas passem por ali, quase uma interdição. Ou seja, o pessoal não pode entrar na própria casa.
quase isso. Dependendo da situação, é interditado, sim. Nossa, o que eu sabia era, caso ocorra algum problema, até mesmo com incêndio, se você não tem o AVCB, a seguradora do condomínio não vai pagar. Também, esse é o segundo lado da moeda, né? A parte da consequência de você não ter, mesmo depois de ter feito toda a situação ali de visitas e tudo mais, né? Você não tendo como apresentar aquele documento AVCB, você não tem como também pegar um bom seguro, fechar um negócio legal, porque fica prejudicado. É como se eu falasse, restaurante, você é um restaurante, você vai funcionar, cadê sua licença? Não tem? Fecha a porta. Não vou te dar seguro, não vou te oferecer seguro também para você trabalhar, porque nem teu documento não está aí, né? Imagina só que situação complicada. Então vamos voltar. 5 metros de distância de cada linha. Que mais? 5 metros de distância de cada linha, 5 metros da entrada, que pode ser a saída de emergência, pode ser a saída do portão, ou ainda outra forma de saída da garagem. Uma escada, por exemplo. Uma escada, tá lá escrito escada, inclusive, tá? E outra situação é o disjuntor manual logo ao lado de cada abastecedor, para que possa ser desligado em momento de emergência, e também as demarcações e instruções para o uso imediato, assim como tem no nosso famoso extintor. Falando em extintor, tem que ter um extintor? Dentro da diretriz, ainda não tem destaque para isso, até porque, voltando a mais uma regrinha ainda valendo papel e caneta, né? Eu preciso ter a instalação do chuveiro elétrico e é uma espécie de sinalizador, identificador, perdão, o nome é identificador de incêndio. Então, veja bem, lembra que eu comentei no começo da nossa conversa que veio também para tornar a área do estacionamento uma área mais segura? Sim. Então, o identificador de fumaça vai valer para vários tipos de incêndio, não é só incêndio de carro elétrico. Tá. Então, é uma nova adequação que vai auxiliar também o dia a dia do condomínio. E o sprinkler, ou melhor, o chuveiro, né? Ele vem aí também para combater qualquer incêndio, não é só o incêndio do carro elétrico. Nossa. Certo? Eu tinha escutado, eu não sei se é boato, e agora já tirou a minha dúvida, que ia ter um tal de exaustor para retirar os gases tóxicos. Consta isso ou não consta? Renato, eu acredito que não conste. Pode ser que consta lá no finalzinho, lá dentro das motivações regulamentares, mas realmente dentro das regras específicas do rol taxativo não consta. Tá. O que mais que a gente anota aqui? Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso para edificações já entregue. É claro que a lista para construtora é um pouco maior, tá? Mas para edificações já entregue, é basicamente isso. Além, claro, do projeto que o síndico é obrigado a entregar também dentro do bombeiro. Para o bombeiro e também para a empresa que vai fornecer a energia elétrica, ou o síndico não precisa para essa empresa num prédio que já existe? Isso vai ficar a cargo do próprio Estado dizer. Essa diretriz, ela trouxe prazo para entrar em vigência, então contará, né, passa-se a contar 180 dias a partir da sua publicação. Sua publicação foi agora, dia 25 de agosto. Então, Renato, dentro desses 180 dias, é um prazo para as pessoas conhecerem a diretriz, saberem da diretriz, e logo na sequência, depois de 180 dias, começa-se então os prazos de vigor, né? Ou melhor, o prazo de vigor. Cada federação, cada estado da federação poderá fazer a sua normativa específica para atender a diretriz, com os prazos para fiscalização, os prazos para denunciação, e aí por diante. Então a gente tem que aguardar 6 meses para isso entrar, vamos dizer assim, em vigor. Nestes 6 meses, os estados podem já começar a lançar as diretrizes específicas de cada estado. Exatamente, exatamente. E isso pode facilitar ou dificultar. Por exemplo, um estado olha ali e fala, 5 metros? Não, vamos pôr 3. Ou não, ele tem que falar tipo 6. Ele pode facilitar ou dificultar? Ele pode simplesmente e deve apenas obedecer a diretriz. O que ele pode fazer é deixar aquilo mais robusto ainda. Ah, não, no nosso estado, vou citar um exemplo, no nosso estado de São Paulo, vamos ter também, além da demarcação, além do disjuntor, além da regra dos 5 metros da entrada, além da regra dos 5 metros de saída, além do chuveiro elétrico e além do identificador de fumaça, nós queremos também que toque um sinal de som. Tudo bem,
Ou seja, não vai facilitar nunca, é só piorar. Podendo piorar sempre. Nossa. A Liga Bom, que é também uma das autoras da normativa, né? Ela traz ali, dentro das 21 páginas, mais de 6 páginas apenas do porquê foi feito, o que visualiza de melhora, quais são as motivações reais para tudo que está escrito na diretriz. Vale a pena a leitura. Inclusive, vou te enviar. E como que o pessoal que está assistindo, nossos telespectadores, podem ter acesso a isso? Tem algum link em algum site do governo? Onde eles acessam? Certo. O link para acesso, ele está disponível dentro da plataforma da Liga Bom, né, do plataforma virtual, e também do Conselho Nacional dos Bombeiros Militares. Mas eu posso estar disponibilizando aqui para vocês também, porque é um documento público, todo mundo tem que ter acesso. Se você pudesse disponibilizar isso para a gente vai, obviamente, agradecer muito. Sim. Bom, faltou então agora a gente falar sobre a terceira possibilidade, que é a da área externa. Sim. Lembrando que, pelo menos aqui em São Paulo, pouquíssimos condomínios têm uma área externa. Para as áreas externas, Renato, a situação é muito parecida com a da área interna, tá? A regra aí das metragens se aplica também. Então, assim, muitas vezes é possível que o condomínio só consiga fazer uma na área externa, né? Porque a gente sabe que a situação não é, vamos dizer assim, a metragem é comprometida. E, claro, sempre observar as NBRs que o Brasil, né, já possui sobre instalações elétricas. Para quem não conhece, o que é uma NBR? É uma normativa, uma norma geral, né, de regra de instalação. Então, basicamente, nós temos uma NBR, que é a 5410, que ela fala sobre equipamentos de carga baixa, né? Então, basicamente, para você instalar uma bateria, você precisa obedecer a NBR 5410. E nas áreas externas, por possuir, né, uma área de comprometimento de tempo e tudo mais, outras intempéries, eu preciso apresentar as possíveis intempéries que possa vir a sofrer no equipamento. É a única diferença, tá? O meu técnico, o meu engenheiro, quem for, vai além de visualizar o perímetro e colocar todas aquelas regras que a gente já mencionou, também ter que fornecer quais são as possíveis intempéries pela incidência do tempo, chuva, granizo, aquela coisa toda. Então, assim, nós sabemos disso e é claro, pessoal, como diz aquele ditado, em abundância, né, a circunstância traz toda uma premissa básica, só que não é uma circunstância tão rigorosa assim que nada possa mudar no futuro. O que nós estamos falando hoje é muito recente, amanhã pode ser diferente. Doutora Denise, foi simplesmente incrível todas essas informações que você trouxe pra gente. É um assunto que realmente acho que todo mundo está querendo entender, saber como que isso vai funcionar. Por um olhar aqui de leigo, eu sinto que isso vai dificultar em alguns condomínios muitíssimo de ter-se um carregador. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Eu ia pedir para você, por favor, deixar uma mensagem para todo mundo que já te conhece, já te adora, já te segue aqui na nossa cápsula jurídica. Se despedir, que na sequência eu já vou encerrar o nosso programa. Perfeito. O recado que fica, Renato, hoje é de acordo com o que nós trouxemos no tema. Pessoal, antes de buscar na internet, antes de consultar a IA, né? Porque a IA ela é uma ferramenta muito boa, tá aí para nos ajudar. O problema é que ela nos ajuda de qualquer maneira, nem que ela tem que defender algo que não existe. Esse é o problema. Uma outra situação também é aquelas pessoas que ouvem muitos falarem. Mas consulte sempre um advogado de confiança, consulte sempre um técnico elétrico, um tecnoeletricista, aliás, de sua confiança também, trazendo resultados positivos para o seu condomínio. Não se arrisque, não arrisque o seu AVCB, não arrisque também a sua responsabilidade civil, porque estamos falando sempre de pessoas, certo? Renato, eu agradeço mais uma vez estar aqui com você hoje, além do vídeo, é muito legal. Obrigado mesmo, viu? E, bom, é isso. Denise, muito, muito, muito obrigada. Pessoal, e aí? Falei para vocês que o programa de hoje, o bate-papo, ia ser simplesmente imperdível, não é? Olha, lembrando, o Tono AP está terminando agora, mas estamos com vocês sábado às 10 horas da manhã, domingo às 10 horas da manhã, dependendo, obviamente, da emissora, do local que vocês estão aí utilizando para se conectar com a gente. Então, nos vemos na semana que vem. Um beijo no coração de todos e uma boa semana.